próxima palestrante, a Day, né, doutora Daiane, a Day, é uma amiga irmã. Nós nos conhecemos no período de mestrado e num período difícil de adaptação, né, em São Paulo, né, eu sou do interior e acabei indo para São Paulo, a Daiane compartilhou a casa dela comigo, né, então eu muito tenho que agradecê-la por toda a ajuda, não só por essa questão da casa, mas também por todo o conhecimento adquirido, porque estudamos muitas madrugadas aí juntas, né, e conseguimos finalizar, né, então, muito obrigada. A Day, além de tudo isso, é também a minha madrinha de casamento. Então, é uma honra, um prazer, né, tê-la participando e apoiando esse evento. Essa palestra será gravada. A Daiane é médica oncologista, é mestre em ciências pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, atua como oncologista clínica do corpo clínico da Hemomed, com o tema Oncologia e NGS, né, sequenciamento de nova geração, Daiane Pereira Guimarães. Boa tarde, obrigada. Obrigada, Andressa, obrigada pelo grupo da Stolives, pelo convite. Como ela falou, eu sou médica oncologista clínica, eu trabalho atualmente no Instituto Hemomed e fui chamada para falar um pouco sobre o sequenciamento de próxima geração e a aplicação dele na oncologia clínica. Bom, o sequenciamento de próxima geração, ou Next Generation Sequencing, né, o NGS, ele é uma plataforma genômica analítica que ela utiliza painéis de múltiplos genes e ele é considerado um dos grandes avanços científicos no que a gente chama de medicina de precisão, porque a partir da avaliação desses genes foi possível identificar vários biomarcadores, tanto no diagnóstico quanto no prognóstico e também na seleção de terapias-alvo para o tratamento do câncer. Hoje, ele ainda não é utilizado em larga escala por vários fatores, questão econômica, a questão de acesso ao teste, de disponibilidade do teste, o acesso às terapias moleculares, né, as terapias-alvo, e também em relação à disponibilidade, à qualidade do material que a gente utiliza para essas análises, que depende da qualidade do processamento e do armazenamento desses tecidos que vão ser estudados. Eu digo isso porque a gente tem que pensar que o material que é analisado, ele passa por um longo processo, por uma jornada, né? E a gente tem que ver isso também pela ótica daquele paciente que recebeu lá o diagnóstico de um possível câncer, ele vai fazer uma biópsia, esse material vai ser mandado pelo cirurgião para análise, ele vai passar por todo o processamento, onde vai ser fixado, vai passar pela parafina, para depois ser avaliado ou pela histologia ou pela citologia, e as técnicas que hoje nós já utilizamos com bastante frequência, que são a imunistoquímica, a imunofluorescência, para daí chegar na extração do DNA para a avaliação molecular e genética, que também a gente usa várias técnicas, desde do PCR até o sequenciamento de próxima geração. Então, a gente vê que todo esse material passa por vários especialistas, por uma equipe multidisciplinar, e com os estudos de sequenciamento de nova geração, a gente tem produzido cada vez mais informação sobre a biologia desse tumor, sobre a expressão genética desse tumor, e todas essas informações geram um novo problema e a necessidade até de um novo especialista nessa equipe, né, que é o especialista em bioinformática, a gente tentar concentrar todas essas informações e conseguir selecionar aquilo que realmente tem significado patogênico, que vai ter implicação no tratamento do paciente, daquelas variações que acontecem no DNA, que são inespecíficas ou que não vão ter relevância para o paciente. E o estudo desses genes já começa lá em 77, quando a primeira vez o Sanger publicou um método para sequenciar o nosso DNA. Em 83, nós tivemos
o desenvolvimento da técnica de PCR, né, de reação de cadeia de polimerase, que conseguiu tornar esse processo mais fácil, factível, e no final ali da década de 90 começou o projeto do genoma humano, que a ideia era a gente sequenciar todo o código genético do ser humano. E só em 2005 que a gente foram publicados os primeiros métodos de sequenciamento de próxima geração. E esse método foi importante porque ele conseguiu facilitar esse sequenciamento genético, porque ele conseguia usar fragmentos menores do DNA, ele conseguia amplificar e sequenciar vários genes ao mesmo tempo, que encurtou o tempo para se sequenciar um determinado gene ou o genoma todo, e tornou isso mais barato. Tanto que foi logo no ano seguinte que começou o projeto do Cancer Genome Atlas, que aqui a ideia era sequenciar o genoma do câncer, dos vários cânceres, né, para tentar identificar as variações genéticas que poderiam estar relacionadas com o desenvolvimento desse câncer. E em 2010 a gente já tinha pelo menos uns 70 tipos de câncer já com seu genoma sequenciado. E com o aprimoramento dessas técnicas de sequenciamento, em 2013 já era possível sequenciar o genoma de tumores a partir de células tumorais que estavam livres na circulação. Quer dizer, a gente já não precisava daquele material da biópsia, a gente conseguia já fazer o sequenciamento genético a partir de células de uma amostra de sangue periférico. E em 2016 a gente já tinha um painel com várias informações sobre alterações somáticas do DNA tumoral. E a partir desse material foram formadas verdadeiras bibliotecas com essas informações, que foi o que permitiu a gente ter um passo significativo no avanço do que a gente chama de medicina personalizada. Por quê? Porque a gente conseguiu detectar mutações que estão relacionadas com o desenvolvimento da neoplasia, mutações que estão relacionadas com o mecanismo de resistência aos tratamentos. Foi possível, por conta dessas técnicas, se quantificar a carga de mutação que existia em determinados tumores, e com essas informações conseguiu se estabelecer novas abordagens terapêuticas, uma melhor seleção dos pacientes que vão se beneficiar de determinados tratamentos, e até o desenvolvimento de novos alvos terapêuticos. O que é essa medicina de precisão, medicina personalizada? No tratamento convencional, a gente seleciona um paciente pelo tipo do tumor, oferece um tratamento novo, uma droga nova, e a gente vê quantos pacientes vão se beneficiar. Mas esse grupo, apesar de ter o mesmo tipo de tumor, é um grupo heterogêneo. Quando a gente tem essas informações através dessas técnicas, onde eu consigo identificar marcadores, biomarcadores, onde eu consigo estratificar esses pacientes, categorizar eles de uma forma melhor, eu consigo selecionar o paciente que vai realmente se beneficiar de um tratamento A ou de um tratamento B. E aí eu vou conseguir selecionar, aumentar a taxa de resposta, porque eu vou colocar aqueles pacientes que realmente vão se beneficiar e que vão ter menos efeito adverso. Então, essa ideia da gente conseguir usar uma ferramenta que vai poder selecionar esse paciente e dar um tratamento mais específico com menos efeito colateral. Isso a gente já usa na nossa prática, mesmo com técnicas como a imunistoquímica e como a imunofluorescência. Eu acho que o melhor exemplo é no câncer de mama, onde a gente já seleciona os pacientes de acordo com a expressão de receptores de hormônio ou a hiperexpressão do HER2, que vai selecionar se essa paciente vai ter benefício ou não com um determinado tratamento. Mas cada vez que a gente consegue selecionar mais esse paciente, a gente pode evitar que ele receba um tratamento que às vezes é mais tóxico e que vai ser pouco eficaz. E o câncer, ele é uma doença genética. Ele é caracterizado, o desenvolvimento do tumor é causado pelo acúmulo de várias alterações genéticas moleculares que vão acontecendo. Essas alterações, elas podem ser
por alterações que vão ativar algum gene que está relacionado com o desenvolvimento do câncer, ou pela perda da função de genes que estão relacionados com a supressão do desenvolvimento do câncer. E essas alterações, elas podem ser herdadas, quer dizer, hereditárias, ou elas podem ser adquiridas. Elas vão desenvolvendo ao longo da vida, de acordo com exposição com substâncias carcinogênicas, como o tabaco, poluição, radiação ionizante, radiação solar, ou por erros que vão acontecendo durante o processo de replicação do DNA. O câncer, ele é uma doença de origem multifatorial. A gente sabe, sim, que tem alterações genéticas que estão relacionadas com o desenvolvimento de mutações que estão relacionadas com o desenvolvimento de determinados tipos de câncer, mas existem vários outros fatores associados para que o câncer se desenvolva. Desde a resistência à morte celular, alterações no sinal de proliferação da célula, que podem ficar hiperativados, ou alterações que inibam os processos de supressão tumoral, de crescimento, alterações do nosso sistema imune, que não consegue evitar a progressão dessa doença e que estão relacionados com processos de morte celular, e o fato dele começar a adquirir características que vão predispor ao desenvolvimento do câncer, como a capacidade de se multiplicar, da célula se multiplicar desenfreadamente, características que vão permitir a invasão de outros órgãos e tecidos, e também a formação de novos vasos que vão alimentar e promover o crescimento desse tumor. Só que mesmo sendo uma doença de origem multifatorial, já foi identificado genes que estão relacionados com a regulação de cada um desses processos. Então, por isso, é uma doença genética. A gente tem genes que estão relacionados com praticamente todos os processos que estão relacionados com o desenvolvimento da tumorigênese do tumor. Então, quais são as aplicações dessa técnica de sequenciamento de próxima geração dentro dessa oncologia personalizada? A gente pode utilizar essas informações para detectar mutações, tanto que desenvolvem o câncer, quanto aquelas que estão relacionadas com a resistência aos tratamentos, na detecção de biomarcadores, que podem ser características que vão predizer para a gente uma resposta a um tratamento, ou uma resistência a um tratamento, ou o prognóstico do paciente. E essas técnicas também permitiram a utilização da biópsia líquida, que é a gente usar as células circulantes tumorais no sangue periférico, evitar do paciente ter que ser submetido a várias biópsias, a procedimentos invasivos, que também têm riscos. E dentro da detecção dessas mutações, a gente tem hoje, que é o cenário onde o sequenciamento de próxima geração é mais utilizado, são nos painéis multigenes aplicados na investigação de cânceres hereditários. Por exemplo, na síndrome hereditária de câncer de mama e ovário, onde já existem painéis amplamente utilizados, onde se avalia os principais genes relacionados com o desenvolvimento dessas síndromes hereditárias. E nesse caso, o BRCA1 e o BRCA2, o BRCA1 e o BRCA2, que são os cânceres que são os genes que estão relacionados mais comumente com câncer de mama e ovário hereditário, mas também nesse painel é ampliado para outros genes que também têm relação com esse tipo, com essas síndromes hereditárias. E quando a gente fala de síndrome de câncer de mama e ovário, na verdade, a gente tem uma maior predisposição não só a câncer de mama, ovário, mas também de próstata e pâncreas. Esse é um dos painéis que são mais amplamente divulgados e conhecidos por conta da atriz, da Angelina Jolie, que quando ela divulgou que ela ia fazer uma dupla mastectomia, porque ela havia feito teste genético e descoberto que ela tinha essa mutação, ela já tinha uma história familiar
importante, e por conta desse resultado, ela acabou tomando a decisão de fazer um tratamento cirúrgico para prevenir, para evitar que ela desenvolvesse câncer no futuro, porque ela tinha um risco muito maior do que a população geral. E por conta desse pronunciamento dela, acabou criando isso que ficou chamado de efeito Angelina, porque começou muita gente procurar se informar mais sobre esses testes genéticos, sobre a aplicabilidade deles. Foi se questionado também a questão do acesso e do valor desses testes. Mas, na verdade, não é todo mundo que vai fazer esses painéis, esses testes genéticos. Porque aqui eu estou testando um grupo de genes, então não é porque eu vou fazer um teste de um painel genético de câncer de mama e ovário, que eu sei que se for negativo eu não tenho mais risco de ter câncer. Não é esse o objetivo desses testes. Esses testes são utilizados para avaliar o risco de você desenvolver, mas ele não é o fato dele ser negativo não quer dizer que você não tenha risco. Ele só vai mostrar um maior risco, porque eu tenho um histórico familiar e tenho uma alteração genética que tem maior chance de levar ao desenvolvimento de um câncer. Quem que tem que fazer esse teste? Geralmente, a gente vai aplicar esses testes num indivíduo que teve a doença, que é ele que tem a maior chance de a gente detectar essa alteração. E mesmo assim, não é porque a pessoa teve um câncer que esse câncer é hereditário. Na verdade, a maior parte dos cânceres não é hereditário, não é herdado. São alterações genéticas que ele desenvolve durante a vida. Então, a gente tem que ver alguns critérios que indicam a realização desse teste ou não. No caso do câncer de mama e ovário, histórico de mulheres que tiveram câncer de mama antes dos 45 anos, ou tiveram o câncer de mama do tipo triplo negativo antes dos 60 anos, que são tipos histológicos que estão mais relacionados com esse tipo de mutação. Mulheres que tiveram mais de um tipo de câncer de mama, ou tiveram cânceres de ovário, de pâncreas. O câncer de mama no homem, que é muito raro, mas que está muito relacionado com a presença dessas mutações. Histórico na família, de parentes próximos que tiveram esses tipos de câncer também, principalmente no caso de pessoas mais jovens. E se você já tem conhecimento na família dessas mutações, geralmente, a partir do momento da identificação dessa mutação, é feito aí o teste nos familiares próximos para a gente identificar. Mas mesmo assim, esse teste deve ser feito com a indicação e com a avaliação do clínico especialista, de um geneticista, porque ele vai avaliar o histórico familiar para ver se o paciente se encaixa numa síndrome familiar. E se essa síndrome familiar é do tipo câncer de mama ovário, porque existem várias outras síndromes hereditárias que também pode estar relacionado com outros cânceres, e talvez esse não vai ser o painel genético ideal para avaliar. Mesma coisa a gente se aplica para painéis para outros tipos de tumor hereditário, né, os tumores gastrointestinais, que têm outros genes que são avaliados, existem outras doenças familiares que estão relacionadas com alterações do sangue, como síndromes de leucemia aguda e falência de medula, que também são hereditárias. Então, para a indicação desses painéis, é muito importante que seja feita uma avaliação clínica da história do paciente, do tipo de tumor que ele tem, para se indicar o painel genético mais adequado. E dentro dessa avaliação das mutações que estão relacionadas ao desenvolvimento do câncer ou à resistência das terapias, o câncer de pulmão, por exemplo, é um tipo de tumor que já foi identificado mais de 300 mutações. E já existem vários alvos que estão bem estabelecidos com o desenvolvimento da doença e que são alvos que existem terapias alvo direcionadas, que são os genes que já são investigados amplamente, já no diagnóstico, a gente já pesquisa a presença de mutação dos genes do EGFR, do ALK, do ROS e do BRAF, porque são alterações que a gente já tem drogas para tratar esses pacientes.
E existem várias outras mutações que já são, potenciais alvos para drogas que já estão em estudo. E no caso do câncer de pulmão, em específico, já foi identificada até mutações que conferem resistência aos tratamentos alvo que já existe. No caso da mutação T790M, que é uma mutação que confere resistência às drogas anti-EGFR. Então, geralmente, essa mutação é adquirida depois da primeira exposição à terapia-alvo de primeira linha. E nos pacientes que essa mutação está presente, já se observou que há um benefício em fazer uma droga de alvo também, de terceira geração, que seria o osimertinib, ele tem um efeito muito melhor do que a quimioterapia convencional baseada em platina. Então, a partir de um teste, eu consigo selecionar aquele paciente que vai se beneficiar de uma droga em detrimento de outra, que talvez não vai ter o mesmo efeito e ainda pode dar mais efeitos colaterais e toxicidade. E além disso, essa é uma mutação que pode ser avaliada na biópsia líquida, né? Então, eu não preciso submeter o paciente a uma nova biópsia para um procedimento mais invasivo para poder ter esse resultado. Em relação ao câncer de mama, a gente já faz essa seleção, essa terapia personalizada, baseada em dados que a gente adquire na própria imunistoquímica e na imunofluorescente no FISH, para avaliar a expressão de HER2 e de receptores hormonais. Mas existem pacientes que, mesmo sendo considerados receptor hormonal positivo, é aquela paciente que teoricamente seria sensível a uma terapia endócrina, onde eu vou suprimir a produção do hormônio feminino, e essas pacientes simplesmente respondem de uma forma diferente, não respondem ao tratamento como era esperado. E foi identificado outras mutações que podem conferir uma resistência a essa terapia, que é o caso do gene ESR1. Mas essa mutação, ela foi identificada em estudos clínicos, mas ela não é utilizada na prática clínica. A gente não testa esse gene para ver se a paciente vai responder ou não, porque isso ainda não é uma técnica que é feita, que é de fácil realização. A gente reconhece que esse pode ser um potencial biomarcador de resposta e de prognóstico da paciente, mas isso ainda não é utilizado na prática clínica, mas é um ponto que a gente pode talvez utilizar isso no futuro para poder selecionar melhor a paciente que vai se beneficiar de uma droga ou de outra. E falando desses biomarcadores, né, a gente tem alguns que já são reconhecidos e utilizados na prática clínica, dentro da questão da recombinação homóloga, né, que é o mecanismo do nosso organismo que vai fazer o reparo dos danos do DNA, e ele está relacionado com os genes do BRCA1 e BRCA2. Então, deficiências, mutações nesses genes que vão causar uma deficiência nesse mecanismo, está relacionado com um melhor efeito, uma melhor eficácia de algumas terapias moleculares, como é o caso dos inibidores da PARP. Então, existem drogas que a gente sabe que vai funcionar melhor naqueles pacientes que têm essa mutação. Então, não é só a pesquisa do BRCA1 e BRCA2 no intuito de identificar um paciente que vai ter um risco maior de desenvolver um câncer. Isso também pode ser um fator preditivo de resposta a uma determinada terapia. E a gente tem também a instabilidade de microsatélites, que são outras alterações genéticas que estão relacionadas com genes que reparam o nosso DNA. Então, na população geral, tumores de cólon esporádicos, 15% deles têm instabilidades de microsatélite. E essas alterações genéticas também estão relacionadas com algumas síndromes hereditárias de tumor gastrointestinal, que é o caso do câncer coloretal não polipoide, hereditário, e da síndrome de Lynch. A identificação dessas alterações, antes, ela estava relacionada só com como um fator
de resposta ao tratamento quimioterápico. A gente sabia que aqueles pacientes que tinham essas instabilidades não tinham uma resposta tão boa à quimioterapia. Mas em 2017 foi aprovada uma droga, que é o pembrolizumab, que é um anticorpo monoclonal, é uma imunoterapia, e ela foi aprovada pela FDA para tratar qualquer tipo de tumor sólido que tivesse a instabilidade de microsatélite. E isso tem mudado o tratamento, por exemplo, dos cânceres de cólon, que a gente tem observado que pacientes que têm essa instabilidade, ele pode ser sensível à imunoterapia. Então, em vez de dar a quimioterapia convencional, eu daria uma droga diferente e até com potencial menos tóxico. Isso foi um avanço grande no tratamento do câncer, no sentido de que até 2017 a gente os remédios eles eram liberados pela FDA, Anvisa, tudo baseado geralmente no sítio onde o tumor começava. E aqui foi a primeira vez que um tratamento de câncer foi indicado, independente de onde o tumor começou, e sim só baseado em um dado de instabilidade de microsatélite, só uma alteração genética que determina qual tratamento é melhor. E outro fator que também foi possível avaliar com o advento do sequenciamento de próxima geração é a carga mutacional tumoral. Quer dizer, é a quantidade de mutações que um tumor tem. Isso foi observado principalmente nos tumores que estão relacionados com o dano do DNA relacionado à exposição ambiental. No caso do câncer de pulmão e o melanoma, por exemplo, que são tumores que estão relacionados com exposição à poluição, a tabaco, à radiação solar. Esses tumores, por sofrerem essas ações, essa lesão do DNA por essas ações externas, eles acumulam uma carga de mutações maior. E o que foi observado é que esses tumores que têm esse número, essa carga mutacional maior, eles são mais sensíveis à imunoterapia. E não é de se estranhar que foi justamente esses dois tipos de tumor, o de melanoma e o pulmão, que foram os primeiros tumores que mostraram respostas ao tratamento imunoterápico. A quantificação dessa carga mutacional tumoral, ela não é realizada de rotina, porque ela só é possível fazer quando a gente faz o sequenciamento de todo o exoma do tumor, e não com uma mutação específica. Então, seria um teste muito caro e não é factível na prática clínica, mas a gente consegue entender que determinados tipos de câncer têm uma resposta melhor à imunoterapia que outros, por conta desse comportamento. E um dos grandes avanços que o sequenciamento genético de próxima geração proporcionou foi a realização da biópsia líquida. Eu consegui cada vez precisar de menos material para conseguir fazer o sequenciamento genético, tanto que agora a gente consegue fazer isso a partir de células tumorais circulantes no sangue periférico, ou até DNA livre circulante no sangue periférico. O que pode abrir um leque de opções para aplicação desse tipo de medição. Eu posso, talvez, utilizar a análise dessas células tumorais circulantes para diagnosticar mais precocemente um câncer, ou para detectar uma recidiva desse câncer mais precocemente, antes de ter alterações num exame de imagem. E uma outra informação também é a heterogeneidade intratumoral, que a gente consegue ver que células tumorais podem ter clones e características diferentes, que pode estar relacionado, por exemplo, com uma resistência ao tratamento. É um paciente que tem uma característica molecular na biópsia inicial de que é sensível a determinado tratamento e ele não está respondendo, e quando a gente analisa num segundo momento, a gente vê que ele tem clones que não são sensíveis. Então, essas características a utilização dessas técnicas para diagnóstico, para detecção precoce, para essa caracterização da heterogeneidade intratumoral, elas
podem predizer para a gente, indicar um tratamento mais precoce ou a mudança de um tratamento. Além de possibilitar, por exemplo, a possibilidade, eu conseguir fazer um monitoramento do tratamento do paciente e da resposta dele em tempo real. Eu faço o tratamento e consigo fazer uma nova biópsia e avaliar, porque essa biópsia líquida seria de mais fácil execução, porque eu vou usar um sangue periférico, ao invés de ter que fazer um exame mais invasivo, mais agressivo no paciente. De novo, isso são ainda ideias, ainda são propostas para a gente aplicar isso no futuro. Hoje, a gente usa mais a biópsia líquida para investigar algumas mutações em especial que podem estar relacionadas à resistência ao tratamento e é indicativo mesmo do uso de uma medicação ou outra, como é o caso daquela mutação que eu comentei, a T790M, no câncer de pulmão. Então, ainda existem muitos desafios e limitações para a implementação dessas técnicas na nossa prática clínica. A gente vê que o caminho foi de, inicialmente, com essa técnica, a gente tentar sequenciar todo o genoma do tumor, para depois só o exoma, onde a gente já conseguiu reduzir para 2% e conseguir fazer com que isso fosse mais rápido e mais barato, para agora a gente está já selecionando painéis genéticos mais específicos, para a gente colocar realmente aquelas informações que vão ser relevantes e que vão ter impacto no tratamento ou no diagnóstico do paciente. E é importante porque com toda essa informação que a gente adquire, avaliando todo o gene do câncer e do paciente, eu vou identificar várias mutações, várias alterações genéticas que não necessariamente são mutações patogênicas. Algumas vão ser variantes irrelevantes, achados incidentais, ou que não têm nenhum significado patogênico, ou pelo menos um significado incerto. Então, a interpretação desses dados também é um problema. Por isso que é importante ter essa equipe multidisciplinar, a gente vai precisar do geneticista para a gente dar essas orientações para o paciente, do qual é o significado desses achados, o papel do bioinformata para tentar colocar todos esses dados e cruzar dentro dos bancos de dados que nós temos hoje, que dentro desses projetos do Câncer Genome Atlas, o catálogo do COSMIC, que consegue compila todas essas alterações que são encontradas e relaciona com esses resultados, para a gente conseguir identificar aquelas que são variantes da normalidade, que são resultados que, na verdade, não têm significado patogênico, e aquelas que podem ser potenciais biomarcadores que vão impactar em prognóstico ou em resistência ao tratamento, e até para facilitar a indicação de um tratamento ou outro, e até identificar potenciais novos alvos terapêuticos para o desenvolvimento de novas drogas. Além dos painéis genéticos que foram desenvolvidos para identificar síndromes hereditárias, a gente tem painéis genéticos que foram desenvolvidos para direcionar o tratamento de determinados cânceres. Hoje nós temos o Foundation One, tem vários painéis que têm sido desenvolvidos com o intuito de avaliar um tumor, identificar as principais mutações que hoje nós temos alguma droga, alguma molécula que pode agir, para tentar selecionar um tratamento mais específico. Na verdade, isso ainda é uma limitação, porque a gente tem estudos que, na verdade, não mostraram benefício em se direcionar o tratamento somente pela alteração molecular, pela alteração genética. Existem outros fatores aí que podem estar relacionados com a resposta do tratamento. Em 2018, houve um segundo estudo que tentou avaliar o impacto de se indicar essas terapias personalizadas baseadas apenas nessas alterações genéticas, que até mostrou um aumento na sobrevida, mas em torno de 3 meses, que pode dizer que a gente está caminhando para essa ideia da medicina
direcionada, personalizada, mas não é só esse painel genético que vai dar essa resposta, não é uma pergunta que a resposta é sim e não. E aí vem todos os desafios e limitações que a gente ainda tem para a aplicação dessas técnicas na prática clínica. O acesso ao teste ainda é difícil, o custo é elevado, a partir do resultado que eu tenho, se o acesso às drogas que o acesso às drogas que alvo também tem essas dificuldades, tem essas limitações, qual que é realmente o benefício, a custo-efetividade desses testes. Hoje, acho que o painel que mais tem ainda tem benefício e que isso estaria mais indicado no cenário do câncer de pulmão, porque a gente tendo um painel mais amplo já no diagnóstico, já consigo direcionar para uma terapia mais eficaz, e ainda já temos mutações que a gente já conhece, sabe que está relacionada com resistência a determinado tratamento. Então, parece que é o subtipo é um tumor que teria uma melhor utilização, uma indicação na prática clínica atual. E as dificuldades ainda que a gente vai ter na seleção, de como que a gente vai formar essas plataformas de genes, quais são os genes que devem ser estudados, se um teste que avalia 10 genes e um que analisa 100 genes, um é melhor que o outro, depende do que a gente está procurando e de qualquer informação que realmente vai ser relevante para o caso que a gente está estudando. E essa questão da interpretação de todas essas variantes que a gente vai encontrar, para saber separar aquilo que realmente tem significado clínico, patogênico, e aquilo que é só uma variante de significado incerto. E conforme essas informações vão surgindo, a gente tem que revalidar todas essas atualizações, então é um processo longo, mas promissor. Então, com esses dados, a gente tem conhecido muito melhor o comportamento do tumor, identificado as alterações, conseguido separar, selecionar aqueles pacientes que vão ter um benefício ou não com determinada droga, mas a gente ainda está aprendendo em quem que a gente realmente ele vai precisar desse tipo de técnica, qual que é o melhor teste para ser aplicado, qual que é o significado clínico desses achados que a gente tem encontrado, e quais dessas alterações é que vão realmente impactar em mudança do tratamento, no segmento do paciente, e quais desses achados eu tenho que informar o paciente, tenho que explicar para o paciente, para saber se isso tem alguma relevância clínica, hereditária, e por isso, de novo, a importância dessa equipe multidisciplinar trabalhando para a gente conseguir compilar todas essas informações e aplicar isso de uma forma mais melhor possível. Bom, queria agradecer a todos. Esse aqui é o meu e-mail. Se vocês quiserem depois mandar alguma pergunta também, se a gente não puder discutir agora, fiquem à vontade, tá?